Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Leandro Vilela, que não vai ir para o Náutico, né? Uma coisa que o Paysandu já vinha vendo, alguns problemas físicos com o jogador. Vamos trazer aqui um pouco mais de detalhes. Lembrando, né? Ele cobra um valor milionário na justiça junto ao Paysandu. Tem um atleta também, ex-Flamengo, que rescindiu o seu contrato com o clube, que eu acho que pode ser uma boa para o Paysandu, talvez assinando um contrato em definitivo com o jogador, e vários outros nomes que foram anunciados, que estão sendo especulados, trazendo uma atualização, né, nesse início da semana para vocês do mercado de transferências do Paysandu até aqui. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos nessa próxima meta, né, de 75 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante a chegarmos aqui a essa próxima meta, combinado? Eu vou deixar aqui essa matéria então, ó, Vilela deixa o Náutico e exames reforçam decisão médica do Paysandu. Situação física do volante já exigia cuidados especiais desde a passagem pelo clube, né? Então tem uma disputa aí junto com a justiça e tudo mais, ele está cobrando mais de 4 milhões de reais da rescisão junto com o Paysandu. E aí, ó, a matéria aqui do DOL afirma, ó, pouco depois de romper com o Paysandu, o volante passou, né, pelo Náutico, foi interrompida a passagem ainda na pré-temporada, justamente por conta de questionamentos da sua condição física. Ele havia sido anunciado como reforço e não vai permanecer no clube para a Série B, justamente por conta de um problema no joelho que já tinha sido identificado nos exames médicos, ainda quando estava relacionado com o Paysandu, a sua chegada a Recife. Enfim, uma pena, né, para o jogador, apesar do processo dele e tudo mais, ninguém vai desejar o mal, né, para o outro. Ele vinha de uma crescente na sua carreira nas duas últimas temporadas pelo Papão. Foram números inclusive idênticos, 40 jogos, 2 gols e 2 assistências, tanto em 2024 quanto 2025, e agora deve encontrar um novo clube, justamente esperando talvez uma melhora no seu quadro médico. Não quer dizer, por exemplo, que ele não vai ter condições mais de jogar, não é bem assim. Vale lembrar que ocorreu também um problema na partida contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, no final do mês de setembro, ele já teve, o Vilela, um problema, né? Quando ele teve problema no gramado, caiu no campo, justamente no ligamento cruzado anterior, uma LCA, que ou tirou, né, da competição, ele não voltou mais a jogar, se eu não estiver enganado, até por isso teve um número baixo de partidas, né? O último jogo dele foi justamente no dia 23 de setembro, contra o Novo Horizontino. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar aqui também com vocês sobre esse caso envolvendo o Serginho, né, que tem grandes chances de se tornar reforço do Paysandu para 2026. Eu vou deixar aqui, ó, Serginho é procurado pelo Paysandu, analisa propostas e pode fechar com outro clube, né? Lembrando que ele não tem sua garantia com validade, ele tem contrato só até o dia 31 de dezembro, ou seja, ficou livre, apesar de alguns portais colocar ele com contrato até o fim de 2026, não é isso, ele já está livre no mercado. 26 jogos pela Ponte Preta, 1 gol marcado, ele conseguiu 2 acessos seguidos, né? Pelo Santos em 2024 para a Série A e pela Ponte Preta da Série C para a Série B. Eu gosto porque são nomes que poderiam jogar a Série B tranquilamente, que o Paysandu está trazendo para a Série C. Apesar dos números baixos, né, na Série C, 18 partidas, só 1 gol, deu 2 assistências. Vale lembrar que não foi titular em todos os jogos, somente 8 como titular. Na Série B do ano passado pelo Santos, números ok, mesmo sendo um reserva, né, 2 gols e 3 passes, ou seja, ele teve 5 participações em gols em 19 jogos, para um meia até que ok, né, em 9 partidas delas sendo titular. O Thomas Bastos foi outro nome especulado, do Caxias também, mais experiente, mas ainda assim eu acho que pode ser uma boa também. O Serginho, bem experiente, né, jogou muito tempo no exterior, passou no futebol do Japão, Coreia, Cazaquistão, ficou mais de 5 temporadas fora, né, do país, e aí quando voltou para o Brasil teve boas passagens pelo Paysandu em 2022, passagem rápida com 4 gols, pelo Maringá em 2023 também, e 2024, antes dele ir para o Santos. Ele fez um bom campeonato paranaense, chamou a atenção do clube paulista, né? Tá aqui, ó, 3 gols e 5 assistências, o clube chegou até a decisão quando perdeu para o Atlético Paranaense, um belo campeonato, né, até ele chegar no Santos. Enfim, acho que pode ser um bom nome, apesar dos 35 anos, desde que seja um contrato mais curto, né, de uma temporada. Jogador que é bem habilidoso, mais baixo também, tem 1,66 m, destro, 62 kg. Pode deixar a sua opinião aqui. O que você tem a dizer sobre o atleta, se já conhecia ele, né, e lembrava dessa última passagem dele em 2022, vestindo a camisa do Paysandu. Bora lá, bora falar de mais um nome também, que é do Ítalo. Foi realmente contratado, é um nome que eu já tinha visto com bons olhos. A Volta Redonda não estava facilitando esse negócio, até porque vai disputar também a Série C do Campeonato Brasileiro, mas aí, ó, chega para ser uma das opções do ataque. Jogador alto, né? Não é um
um gigantão, por exemplo, assim, tem 1,83 m, não é 1,96 m, por exemplo, mas ele joga muito mais dentro da pequena área, é um cara que é muito bom no cabeceio e eu acho que é uma peça que estava faltando aí pro elenco. Então tá aqui, ó, jogador de 29 anos, desembarca em Belém nos próximos dias, já deve ser anunciado também no começo da semana. Ele até falou, ó, não vejo a hora de estar em campo, né, muito feliz e motivado com esse acordo, que seja um ano com muitos gols. Em 2023 foi o grande destaque dele, realmente pelo Volta Redonda, 23 jogos, 10 gols e 3 passes. 2023 também já veio ido muito bem, não é à toa que ele vai pro futebol coreano, fica um tempo por lá, jogando por 2 clubes, desempenho razoável, né? Só 14 jogos e 3 gols, foi ruim. E aí volta pro Volta Redonda na Série B, na reta final, 18 partidas, 2 gols e 2 assistências. Pelo que eu vi, ele tinha contrato para 2026 com Volta Redonda. Muita gente falava que o clube pediu uma compensação financeira. Aqui na matéria do Globo Esporte ele não fala como que houve esse acordo. Enfim, qualquer novidade em relação a esse assunto eu trago para vocês também aqui no canal. Mas eu gostei, apesar de não foi um 2025 dos sonhos, né, do Ítalo. Ele já vinha de uma boa fase, ainda mais para a Série C. Eu acho que pode ser um jogador artilheiro, aquele camisa 9 que o Papão buscava. Lembrando que ele é canhoto, né, e tem 29 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o atleta nos comentários. E agora eu quero falar sobre um atleta, né, que estava por último aí no Flamengo e no Paysandu, que rescindiu seu contrato, ou seja, pode assinar com qualquer equipe para 2026. Eu vou deixar aqui uma matéria do RT Esportes que trouxe, né, Flamengo rescinde contrato com o atacante, saiba detalhes, chegou a um acordo amigável, né, pelo Peterson, que esteve por último no Paysandu e que tinha contrato com o Flamengo até o final de 2027. Vale lembrar, né, de que pelos números no Brasileirão não foram muito bons, apesar de um gol aí na reta final contra o Atlético, que ele fez dos últimos 5 jogos, 3 como titular na Série B. Enfim, desempenho razoável aí pelo clube, desde quando ele chega de junho até o fim do ano. Lembrando que ele só tem 22 anos de idade, tá aqui o desempenho dele na Série B, jogou mais pelo lado esquerdo. O Flamengo via ele como um grande potencial, né, para um médio prazo. Não foi o que aconteceu. Deixa eu só abrir aqui também os outros números dele. E aí, chegando a esse acordo de rescisão. É claro, é um nome que não viveu uma fase sensacional pelo clube. 1,81 m, destro. Só que talvez agora assinando um contrato em definitivo, né, pode acabar sendo uma alternativa, até porque o Flamengo faz muito isso com alguns outros jogadores, igual mandou ele também lá para Portugal. Ele fez 4 jogos pelo Estrela Amadora antes de voltar, né, ao Juventude aqui no Brasil, não continuou para a Série A e foi para o Paysandu. Então o Flamengo faz isso com alguns jogadores que não vão ter espaço no profissional, não apareceram grandes vendas. Talvez, por exemplo, um clube, se ele fosse bem pelo Paysandu, poderia ter chegado a um acordo com o Paysandu mantendo um bom percentual, o Flamengo também por uma venda futura. Enfim, é um jogador que já passou também pelo Atlético Paranaense em 2024, antes do clube ser rebaixado, né? Fez uma partida e um gol aí no Campeonato Paranaense, foi isso? Foi. Contra o Londrina, né? Ele chegou e fez esse gol, logo depois foi para o futebol português. No profissional do Flamengo ele fez 2 partidas em 2024, 2 partidas em 2023, 4 partidas também em 2022, quando ele vinha sendo, né, o artilheiro das categorias de base do clube. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo, você aceitaria esse retorno do Peterson ou não. Enfim, no Brasileirão desse ano, 2 jogos e 1 como titular pelo Juventude. Série B também havia disputado em 2025 e também em 2022, sem deixar boa impressão de fato. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Peterson, se valeria a pena assinar esse contrato em definitivo ou não. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima.